Fala pessoal, beleza? Boa noite. Bom ver vocês aqui. Vamos lá para mais um dia aqui de Academia de Líderes, aqui da nossa própria People. E agora a gente vai cada vez mais, né, ajudar os líderes das empresas parceiras a se desenvolverem. Então a gente traz ferramentas aqui, mostra como que é feito. E se precisar de ajuda depois a gente com certeza dá esse suporte. Até porque, né, a própria People nada mais é do que um RH as a service, né, que é um RH sob demanda. Então, o que vocês precisarem de RH, nós estamos disponíveis. Tem pessoal entrando ainda. Esperar mais 2 minutinhos aqui e a gente já começa, tá, pessoal? Fala, pessoal, tudo bem? Opa, boa tarde. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu vou deixar vocês aqui como mutados, tá? Pessoal, mais um minutinho e a gente começa, tá? Bom, vamos lá para mais um dia aqui de Próprio People. Pessoal, primeiro eu agradecer a presença de vocês, né, parabenizar pela presença de vocês, porque o próprio People, que é o nosso RH as a Service aqui, né, que a gente tem essa academia de líderes, que nada mais é do que melhorar realmente os líderes. Como que é o desenvolver os líderes? A gente quer que os líderes tenham mais performance, tenham mais conhecimento. E por isso que aqui nesses encontros que a gente for fazendo, a gente vai trazer cada vez mais ferramentas, novidades do dia a dia para melhorar essa relação entre liderados e liderança, tá? Então, hoje aqui, como eu não sei qual é a nossa aula hoje, de quantas vezes a gente já fez, mas agora, hoje a gente vai fazer de autoconhecimento como base da liderança, tá? Parece que o tema ele é um pouco difícil de falar, né? Tipo, nossa, autoconhecimento como base de liderança, mas eu vou desmistificar isso aqui para vocês, tá? E vou trazer exatamente como faz, o que é o perfil DISC, o que que a gente faz com isso, como que eu coloco no dia a dia da nossa equipe. Então, muito importante, tá? Vocês vão ver que é bem, bem legal, é uma coisa que a gente usa bastante aqui. Ah, mas por que que a gente está ensinando vocês o que nós fazemos, né? A própria People, né, que é o nosso RH sob demanda, ele nada mais é do que a gente faz isso pelas empresas, né, que é o que a gente está ensinando os líderes a fazer. Para quê? Para vocês realmente terem conhecimento para a vida de vocês. Porque a própria, ela nasceu justamente, o nome próprio, ele vem de propósito. Então a gente tem o propósito de... Deixa eu liberar mais alguém aqui. Então a gente tem aqui o propósito de trazer conhecimento mesmo para o empresário, né? Conhecimento para o empresário, conhecimento para o líder. Então,
aqui, o que a gente vai trazendo, né? Além do que a gente já faz no dia a dia, recrutamento e seleção, tudo mais, a gente vem trazendo ferramentas para os líderes, para eles aplicarem no dia a dia com os seus liderados, para eles terem mais performance, para eles se conhecerem melhor. E aí, como eu estava falando aqui, hoje o tema é autoconhecimento como base de liderança. Parece um tema ruim de você escutar, nosso autoconhecimento como base de liderança. Um monte de... Será que ele vai falar hoje aqui? Mas assim, eu vou desmistificar isso aqui para vocês, trazer realmente sobre o perfil comportamental, trazer o porquê que vocês devem usar no dia a dia, trazer o quão importante isso reflete no dia a dia, tá? Como isso traz de diferença para o dia a dia mesmo, até para os liderados, tá? Então, para a gente começar aqui, a primeira provocação, né? Antes de entrar aqui, que eu queria fazer para vocês, eu vou olhando às vezes do lado aqui, porque a tela é maior, tá? Então eu olho para a câmera, eu olho para o lado, mas não liguei não. O primeiro questionamento que eu ia fazer com vocês aqui é sobre, para a gente falar sobre o autoconhecimento como base de liderança. E aí eu trazer uma situação para vocês aqui. Quando vocês estavam lá no colégio, né, na escola, vocês eram mais do fundão ou aquela galera que ficava mais na frente, né? Por que que eu tô perguntando isso? Porque geralmente quem estava mais pro fundo da sala de aula, né, vamos dizer assim, era menos inteligente por muitas vezes, né? Vamos dizer assim. Só que essas pessoas do fundo, elas estavam desenvolvendo outro, ao invés de um coeficiente de inteligência, né, um QI, ela estava desenvolvendo um QE, que são os coeficientes emocionais, que na verdade são muito mais importantes para o sucesso do que os QIs. Então a galera da frente lá, que seriam os QIs, os nerds, né, que tiravam nota e tal, não sei o quê, muitas das vezes, não todas, claro, tá, tem exceções para os dois lados, algumas dessas pessoas se destacam mesmo no mercado de trabalho. Outras, algumas também exceções, né, algumas pessoas do fundo se destacam melhor no trabalho, seja como vendedor, seja como empresário, como empreendedor. Por quê? Porque durante esse período é, de, dessas atitudes que eles tinham no fundo da sala de aula, vamos dizer assim, eles estavam desenvolvendo é, hábitos não convencionais do que a gente aprende na escola. Na escola você vai lá, decora, aprende Bhaskara, aprende história, aprende biologia, mas realmente não aprende sobre comunicação, não aprende sobre comportamento, não aprende a se relacionar com as pessoas. E é isso que o sucesso vem daí, né? Para você começar, você tem que ter, pra você ser um bom vendedor, um bom empresário, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter uma boa equipe, e isso você precisa de relacionamento. Ninguém constrói empresa nenhuma sozinho. Ninguém sai do nada e constrói um império ou deixa um legado sem cativar as pessoas, sem influenciar as pessoas. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então, né, seguindo, para de cara assim, trazer um choque de realidade aqui para vocês, né? O que vocês acham aqui, ó? Por que o autoconhecimento importa, né? O autoconhecimento reduz os conflitos e evita perdas de talentos. Qual a porcentagem vocês acham que de conflitos, das insatisfações no trabalho vem de problemas de relacionamento, por exemplo? Quantos por cento dos problemas que a gente tem de relacionamento vem desses conflitos? E qual a porcentagem de turnover, que é a troca de funcionários, né, da rotatividade, ocorre pelo desalinhamento comportamental? O que eu quero dizer com isso? O que vocês vão me ouvir falar bastante aqui hoje? Às vezes, você contrata uma pessoa ou traz uma pessoa para o seu time, ou essa pessoa está mudando de setor, está vindo do seu setor agora, mas você não sabe muito bem por quê, você não sabe qual é o perfil dela, você não sabe qual é o comportamento dela, e aí a gente tem alguns problemas. Isso pode trazer tanto um descontentamento por parte do colaborador mesmo, porque está desempenhando algo que às vezes ele não tem habilidade para aquilo, e não é uma habilidade que eu digo de prática, de experiência, é realmente ele não tem um comportamento adequado para aquela vaga. A gente vai falar muito disso aqui. Então, esse desalinhamento desse comportamento, ele traz essa rotatividade na empresa. Então, às vezes a empresa fica contratando de qualquer jeito, o cara falou bem, não, foi bem na entrevista, conversou bem, nossa, eu chamar ele aqui para vou chamar ele aqui para ser o meu
tô precisando de um administrativo, vou colocar administrativo. Não, mas esse cara, não é porque ele conversa bem, que ele tem boa comunicação, que ele vai ser um bom administrativo. A gente precisa realmente avaliar esse DISC dele, se ele realmente sabe o que que ele tá, o que que ele foi fazer lá, qual esse comportamento que ele precisa ter, se ele tem aptidão para esse comportamento. E isso é, que é muito importante aqui. Então, assim, de cara, né? Ó, o que acontece muito, né? Contratamos pelo currículo e demitimos pelo comportamento, que muitas empresas fazem, né? Ah, vem aqui, pega o currículo, ó, esse cara é bom, tem tantos anos de experiência, formado nisso, nisso, nisso. O cara fica 6 meses na empresa, mas, putz, caráter ruim, falta muito. É um cara que não motiva a equipe, é um cara que estraga aquela laranja podre. Mas por que o currículo dele era tão bom? É porque a gente geralmente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. E é isso que está muito errado, né? A gente precisa também avaliar o comportamento. E esse é o nosso diferencial aqui na Prop, né? Tem outras empresas que fazem isso também, que a gente vai falar aqui de teste DISC e tudo mais. Por que que eu estou trazendo todos esses conhecimentos aqui para vocês? Para vocês entenderem a importância de, porque um dia, se vocês precisarem, ou a qualquer momento durante a semana, vocês vão ver que vocês podem usar isso no dia a dia. Ó, fui no meu sapateiro lá, fui no meu cabeleireiro, troquei uma ideia com ele, cara, eu percebi que ele tem um perfil meio comportamental assim. Eu acho que eu preciso lidar com ele desse jeito. Por que que eu tô falando isso? Por exemplo, hoje, aqui na Prop, a gente desenvolveu aqui não com IA, né, mas com um pouco de IA, hoje tudo tem IA. A gente desenvolveu algumas perguntas de SDR, por exemplo. SDR é aquele que faz a pré-venda, sabe? Caiu um contato aqui, a gente manda 2, 3 mensagens pro cara falar, com as respostas, de acordo com a pessoa, com o que a pessoa respondeu, eu consigo saber em qual comportamento ela tá, né? Se ela é mais D, se ela é mais I, se ela é mais S ou mais C. A gente vai chegar nisso aqui. Então, a partir daí eu consigo saber se ela prefere uma ligação, se ela prefere uma chamada de vídeo, se ela prefere só mensagem no WhatsApp, se é ela que decide, se não é ela que decide. Então, nós precisamos utilizar as tecnologias a nosso favor, no dia a dia mesmo, tá? É, então, falando dessas porcentagens aqui, né, o custo do comportamento, 80% do turnover das trocas é causado por comportamento, né? 8 em cada 10 demissões ocorrem por erros de contratação comportamental e não por falta de técnica. 72% de insatisfação crônica. Os profissionais altamente insatisfeitos com suas funções e a locais atuais. Então, o cara é contratado, mas muitas vezes acha que vai fazer um bom papel, mas ele não foi feito para aquilo. Por um exemplo, eu sou, no meu teste DISC, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles aqui, eu sou mais dominante do que conforme. E isso para mim, se eu ficar todos os dias, eu precisar preencher uma planilha e fazer tudo seguindo muitas regras durante o dia, eu vou até conseguir fazer, porque a minha disciplina ela é muito boa, né? Eu executo muito bem as tarefas, mas tá fora da minha aptidão de seguir regras e ter rotineiro na mesma coisa. Então isso faz mal para mim. Vai chegar um ponto que eu não vou aguentar mais. E o problema não vai estar no trabalho, e o problema não vai estar em mim. É que o meu comportamento não diz respeito, não combina com aquela vaga. Então é isso que a gente precisa olhar também. Outro ponto importante aqui, já aconteceu comigo quando eu tinha negócio de varejo. Ah, eu já peguei meu gerente, não, meu melhor vendedor, trouxe ele para liderança, né, para gerência. Putz, transformei o meu melhor gerente meu melhor vendedor em gerente. Eu perdi um vendedor e perdi um gerente, porque o cara não sabia liderar, ele só tinha o modelo dele lá de vender. Então, assim, a gente precisa entender as pessoas, o comportamento delas antes da gente fazer isso. Eu fiz isso uma vez em um quando lá atrás eu peguei o meu melhor vendedor e coloquei como gerente. Eu cobrava ele de relatório, de preencher planilha, só que ele era muito influente e pouco conforme, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E o que isso trazia? Para mim, eu ficava muito bravo, né? Porque ele não fazia o que tinha que fazer e para ele gerava um desconforto enorme, porque ele estava fazendo algo que não era de acordo com o comportamento dele. Então ele tinha que gastar muita energia para fazer, e aí ele se frustrava porque eu ficava bravo, mas na verdade eu devia ter colocado outra pessoa para fazer aquilo. É simplesmente assim, tá? E aí 63% de conflitos de relacionamento.
Parcela da insatisfação corporativa diretamente atribuída a atritos de perfil e comunicação. Se eu sou um líder e a minha equipe, que eu sei é a minha equipe, por exemplo, aqui, ó, tem a Kimberly que ela é conforme, eu tenho a Duda que ela é estável e conforme, eu tenho o Henrique que ele é dominante, eu sou dominante. Então, o jeito que eu vou falar com a Kimberly, o jeito que eu vou falar com o Henrique, o jeito que eu vou falar com o Pedro, o jeito que eu vou falar com o João, são jeitos diferentes, né? Eu preciso saber disso, eu preciso saber o que incomoda em cada um dos perfis, porque senão vira atrito, vira conflito. Então, claro, não é do dia para a noite vocês vão saber sobre essa ferramenta, mas ela, assim, ela é maravilhosa para o dia a dia mesmo. Eu vou vou ter que fazer uma reunião, por exemplo, amanhã a Kimberly está de prova aqui, amanhã tem uma reunião de 1 a 1 com ela, né, para a gente ver como ela tá, ela passar o feedback dela e a gente passar o nosso feedback, como ela vem trabalhando com a gente. Ela é extremamente conforme, ela, assim, leva tudo muito à risca. Ela é uma pessoa que se eu pegar muito pesado com ela, é algo que ela vai ficar marcada por muito tempo nela. Então eu preciso saber como lidar com ela. Eu não posso simplesmente ir lá e falar do jeito que eu acho que eu sou dominante e para mim isso me atingiria se eu falasse sem saber o perfil dela, né? O comportamento dela. O comportamento dela, ela vai se sentir, vai vai ficar remoendo isso mais tempo, vamos dizer assim. E isso é por isso que a gente precisa saber tratar o outro dessa forma, tá? Então, essa é a diferença lá do QI para o QE, né? Quando a gente contrata pelo currículo, a gente está olhando o QI. Quando a gente olha para o comportamento, a gente está olhando o QE, que é o coeficiente emocional, tá? E é isso, a pessoa certa no lugar errado, ela é um custo, né? Porque ela não vai performar do jeito certo, não vai trazer um bom retorno, né? E aí a tecnologia, a técnica são habilidades, o comportamento ele é decisório. Então, claro, o perfil diz que ele não exclui ninguém de um processo seletivo, por exemplo. Só que ele traz direcionamento para eu conseguir entender quem realmente tem mais aptidão para aquela vaga ou não, tá? Beleza. Vocês vão ver que os slides estão meio diferentes aqui, mas é porque eu ia falar para vocês no começo, né? Sobre essa questão do coeficiente, né? Eu vou até trazer uma dica aqui para vocês. Esses livros aqui, cara, do Daniel Goleman, depois, quem quiser aí, me chama, né, no WhatsApp, no Insta, em qualquer lugar, ou quiser deixar uma mensagem, eu mando para vocês isso aqui, mas isso aqui, cara, ó, esses são os 10, assim, para mim, né, sobre inteligência emocional. Não tem como a gente desenvolver, né, ir para o próximo nível se a gente não tiver inteligência emocional, né? E aqui esses 3 livros do Daniel, assim, eles são excelentes, né? Primeiro que traz essas novas perspectivas, dá para ler por último, mas o segundo, que é o que realmente é a parte o que realmente nos faz inteligente, né? Ser inteligente, essa mudança do QI para o QE. E aí o último falando de lideranças aqui é um espetáculo, tá? Então recomendo fortemente. Claro, hoje em dia, putz, eu não gosto de leitura, né? Tem gente que não gosta de leitura, que não lê de jeito nenhum. A leitura ela ajuda muito na comunicação, ajuda muito, né, no dia a dia, no raciocínio, mas tem outras formas, né? Hoje a gente tem Spotify com resumos ali, ou livros inteiros, né, que você põe para ouvir enquanto está fazendo uma caminhada, enquanto estou indo para o trabalho, enquanto estou indo jogar bola, enquanto estou indo na academia, eu estou na academia. Tem resumos no YouTube, né, ilustrativos para quem é mais do visual, muito legal, para você também aprender mais sobre. Então, assim, conhecimento para todo lugar. A gente tem hoje muita tecnologia e IA que nos ajudam e que a gente tem que utilizar, tá? Então, muitas coisas eu extraí desses livros aqui para a gente falar, mas muita coisa aqui, vocês vão ver que até os slides mudam um pouco de figura, porque realmente é o jeito que é, de tudo que a gente já passou aqui e eu passo, então eu quis trazer um pouco de cada coisa, assim, então eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, né? Agora sobre inteligência emocional, né? Isso aqui nos leva à essência da nossa aula, né? Que é o autoconhecimento. Tipo, como eu atinjo a minha o meu autoconhecimento para que eu consiga me destacar, para que eu consiga liderar melhor. A liderança ela começa de dentro para fora, né? A habilidade de liderar a si mesmo, né? A você mesmo, ela antecede a influência sobre as outras pessoas.
né? Então, o seu sucesso como líder, ele é apenas uma resposta ao que você se tornou, né? Então, ou seja, o ser, ele vem antes do ter. Então, eu preciso ser antes de ter sucesso. Antes de ter uma boa equipe, eu preciso ser, né? Aquilo, eu preciso me entender primeiro para depois entender os outros, tá? Então, esse coeficiente emocional, essa inteligência emocional, ela engloba 5 habilidades, né, essenciais, que é a autoconsciência, a motivação, a habilidade, a autorregulação e a empatia. Ao que são cada uma dessas, né? A autoconsciência ali, eu coloquei emoções, impactos e clareza, porque é a capacidade mais crítica, assim. Pois sem, porque sem ela, assim, a gente não consegue ter autocontrole, né? Aqui até deixei anotado aqui que a neurociência, ela nos explica que sob pressão extrema, nosso cérebro sofre um sequestro emocional, onde a amígdala entra no comando, o instinto anula a razão e agimos por impulso. Então, assim, é, é onde a gente precisa entender quem nós somos para a gente conseguir saber ter melhores atitudes. Então, assim, por que que eu reajo quando acontece esse tipo de coisa? Como que eu reajo quando eu sou pressionado? Depois que eu entendi quem eu sou, né, como eu ajo, eu tenho essa consciência, eu vou para a autorregulação, que é o controle mesmo. O que que eu posso fazer quando isso acontece comigo, né? Quais são onde eu preciso observar que a minha reação não é legal no dia a dia, para que eu tendo consciência e tenho uma autorregulação, eu consigo ser uma pessoa melhor, eu consigo me estressar menos, eu consigo carregar menos peso, eu consigo, vamos dizer assim, ser mais maduro, tá? Aí a motivação é você se automotivar mesmo, é você ter capacidade de automotivar-se, ela é uma inteligência emocional, que é você se dar o próprio foco, ter a energia, você lembrar do seu propósito, não ficar esperando alguém fazer uma palestrinha para você se motivar. O dono da empresa não faz tempo que não traz alguém aqui para falar umas palavras bonitas para a equipe ficar motivada. Não, você tem que se automotivar. O que te motiva no dia a dia? Pô, eu quero mudar de casa, eu quero dar um sustento melhor para minha filha, para minha família. Eu quero comprar tal coisa, sei lá, eu quero ter tempo para frequentar outras coisas. Então, como que eu vou ter mais tempo? Preciso performar melhor para eu conseguir pedir tempo pro empresário. Enfim, cara, tudo tem propósito, né? Eu quero fazer uma viagem para fora do Brasil, quero ficar 6 dias fora. Putz, mas para eu fazer isso e pedir isso para o empresário, eu preciso pedir isso para o patrão, eu preciso me desenvolver mais e fazer por merecer, para que ele olhe e fale, não, cara, pode ir, vamos combinar, daqui 6 meses você está performando muito bem, você vem muito bem, cara, sem problema. Cara, tenho certeza que o empresário ele vai olhar com bons olhos quem realmente performa bem, quem realmente veste a camisa, quem realmente se automotiva. Isso é o destaque perfeito. E aí, depois que a gente fala de nós, né, autoconsciência, autorregulação e automotivação, a gente vai para a empatia, a gente começa a olhar para o outro, né? Quem que o outro, o que que o outro está sentindo? Que é o que eu estava falando aqui, da Kimberly, por exemplo. Esse cara que trabalha comigo aqui, como que ele reage? Ele reage diferente de mim quando acontece isso. Por quê? Por que que ele trava quando ele toma uma bronca? Ou por que que ele fica bravo quando alguém critica alguma coisa dele? Então, assim, eu começar a olhar ter realmente essa empatia com o comportamento do outro, né? Ter essa escuta, essa percepção, esse cuidado, né, com o outro. E aí, indo para a última inteligência emocional, que é eu saber me relacionar com as outras pessoas, não só enxergar o que acontece com elas, né, como elas reagem, para começar a entender, para começar a ter esse relacionamento de acordo com, sabendo como ela é. Então, primeiro eu me conheço, depois eu sei como reagir, que é a autorregulação, depois eu consigo me automotivar, depois eu conheço, entendo o outro, depois que eu entendo o outro, como eu vou me relacionar com ele, já que ele é assim, já que ele tem esse comportamento. Que é aí que você consegue ter um melhor relacionamento, aí que você consegue uma confiança, e aí que você consegue uma colaboração. Por diferentes tipos de perfis, o jeito que você pediu uma ajuda, ela vai ser respondida de uma maneira diferente. Depende do perfil. Então, você sabendo com qual tipo de perfil você está conversando, você está falando, é que você vai ter melhor sucesso
nesses relacionamentos. Beleza? Turma, só para avisar, hoje não vai ser uma aula muito longa, de uma hora e pouco, acho que foi a primeira. Eu acho que em 40 minutinhos a gente mata. Então, quem tiver dúvida, vai anotando aí, depois me chama, né? A gente pode falar, né, no particular aí depois, sem problema nenhum. E vamos seguindo aqui, tá? Autoliderança, a fundação interna. Então, assim, eu quero melhorar minha liderança. O que eu preciso fazer? Primeiro, me preparar para uma novidade. Preciso estar sempre em movimento, sempre buscando coisa nova, tá? Sempre, sempre. E aí, exatamente o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, ó, vocês se prepararam para estar aqui no estado emocional e de prontidão mental, corpo e mente alinhado para ouvir o que eu estou falando, para tentar absorver alguma coisa para vocês se desenvolverem e melhorarem no dia a dia. Pô, isso aí vocês já se prepararam, já marcaram no calendário, já te avisaram, vocês pararam esse tempo para fazer isso, então começamos bem. Depois a gente vai para aprender. Por exemplo, absorver o que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre como que eu consigo enxergar o outro, como que é o perfil daquele cara lá. Então, isso aí, metade do caminho andado. Então, isso aqui é o quê? Aprender. Depois é fazer. Não adianta nós vir aqui, ouvir uma hora, mostro para vocês a ferramenta, putz, vou deixar depois eu faço, vou fazer outro dia, isso aqui difícil de fazer, putz, vou ficar meio assim, será que eu mando mensagem para o Gabriel para ele me ajudar? Eu estou com dúvida aqui, o chat me deu essa resposta, será que é isso mesmo? Cara, estou aqui para isso, como eu falei no começo aqui, que alguns ainda não estavam, a Prop veio de propósito, a gente está aqui para realmente compartilhar conhecimento, é por isso que a gente abre o jogo de tudo que a gente faz aqui, a gente está aqui para ajudar e a gente, no Prop People, a gente é o RH sob demanda de vocês, então se vocês levantarem a mão, a gente vai ajudar vocês para qualquer parte que vocês precisarem, beleza? Estamos aqui para isso, somos o braço direito de vocês aí. Depois do fazer, a gente vai para o repetir. A consciência cria o hábito. Então, não é só fazer, é preciso criar um hábito para sempre fazer isso. Depois que eu criar um hábito, eu já vou saber isso de cor. Como é que é o 10? Né? Onde que aí realmente eu me torno conhecedor e posso falar sobre? Quando eu começo a ensinar. Então, vocês vão aprender aqui, depois eu vou passar umas tarefinhas para vocês fazerem com as equipes ali de vocês. Depois vocês fizeram com a equipe, testaram, tiraram dúvida comigo. Cara, legal, agora vocês vão fazer um a um com eles, explicar o que é essa ferramenta. Não, mas eu não sei tudo. Nossa, como é que eu vou falar? Eu aprendi agora, fiz uma vez. Como que eu vou explicar? Cara, cada vez que você fala sobre um assunto, você grava melhor ele na memória. Então, assim, para eu chegar e explicar isso para vocês, eu tenho 12 anos que eu faço isso aqui já. Quando ninguém falava de disco, eu falava lá atrás, no meu primeiro negocinho, quando eu tinha 5 colaboradores. Lá em 2014, 12 anos atrás. Então, só que você não precisa ser o faixa preta para ensinar o faixa branca. Você só precisa ser o faixa amarela no jiu-jitsu, no judô, não é verdade? Então, se você sabe um pouquinho, cara, compartilha isso com o outro. Compartilha isso mesmo com o liderado, né? Passa esse conhecimento para frente, isso vai enraizando na sua cabeça esse novo método, essa melhoria, isso vai fazer você querer cada vez mais a se preparar, a aprender, a fazer, a repetir, a ensinar. Isso vira um ciclo vicioso para tudo que você vai aprendendo, né? Você vai se desenvolvendo. Senão a gente fica parado no tempo. Algo interessante aqui, por exemplo, a minha esposa, ela é médica veterinária de Silvestre. Meu, ela atende galinha, passarinho, coelho, hamster. Tem nada a ver minhas coisas com ela, nada a ver. Só que a gente para um momento por semana para ela falar sobre as coisas dela, novidade, eu não entendo nada, a patologia de não sei o que, mas ela para para me falar e eu paro para escutar. Eu estou entendendo ou não estou? Não sei. Se ela está falando besteira para mim, também não sei. Mas isso está fazendo ela se movimentar, lembrar do que ela aprendeu nas aulas que ela participa e trazer para mim, falando, né? Isso vai enraizando ela. A mesma coisa eu. Nossa, semana tivemos isso, fizemos esse tipo de trabalho e eu pesquisei sobre isso e é assim que funciona, é assim que a gente vai fazer a partir de agora. Meu, 10, sabe? A gente vai trocando experiência. Então fala e faz isso dentro de casa também. Beleza? Então vamos lá. Agora, sobre inteligência emocional ainda, né? Precisa conhecer esses 5 domínios que eu falei, que é desenvolver as habilidades, isso dentro da inteligência emocional. Depois a gente precisa compreender o comportamento dos outros, através das conexões.
que é a compreensão de comportamento. É o exemplo que eu dei para vocês do meu gerente de vendas lá. Era o meu melhor vendedor, eu tornei ele gerente. Cara, perdi um gerente e perdi um vendedor, porque ele não tinha, né, o comportamento para ser gerente. Só que eu achei que eu estava fazendo a coisa certa e não estava. E depois, né, o mapeamento do DISC, perfis e localização. E aí a gente vai começar essa parte aqui. Matriz SWOT. Muito mais matriz SWOT para comportamento. Como assim? Já ouvi falar de matriz SWOT para empresa, né? A minha empresa aqui, ela tem força nisso, fraqueza naquilo, oportunidade para isso, ameaça para isso. Né, você já deve ter visto isso em algum lugar, algumas vezes, né? Ou se nunca viram, as forças e as fraquezas são forças internas, né, da empresa, né, ou das pessoas, e oportunidades e ameaça externa. Isso também dá para ser feito por comportamento. Então, se eu sou lá um dominante, a gente vai avançar um pouquinho mais para frente. Eu sou um dominante, quais as forças que eu tenho, quais as fraquezas que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, as ameaças que eu tenho. Então, onde eu quero chegar com vocês? Hoje, vocês vão descobrir a ferramenta do disco, para que ele serve, como funciona, como que é cada um dos perfis, para vocês começarem a olhar as pessoas de jeito diferente. Depois disso, a gente pode pegar os perfis e jogar numa matriz SWOT para a gente saber quais são as forças e as fraquezas, as ameaças e oportunidades daquelas pessoas, daquelas relações que a gente tem. O que isso faz a gente fazer? Tanto a gente melhora o relacionamento com elas, como a gente mostra para elas onde elas têm que melhorar, através do comportamento delas. Legal, né? Muito legal. Então, assim, isso aqui é o ouro, né? E uma coisa está extremamente ligado à outra, né? Aí, além disso, além do teste DISC, matriz SWOT, depois que a gente sabe as fraquezas, as ameaças, as forças, a gente tem que tratar as forças como que eu faço para intensificar as minhas forças do meu comportamento e diminuir as minhas fraquezas, as minhas ameaças. Através disso, a gente chega em dois fatores, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é um plano de desenvolvimento individual, um PDI, vocês já ouviram falar sobre isso. E também uma descrição de cargo, que é algo onde está o que o empresário, o que a empresa espera do colaborador. Tá tudo ali. Então, sentar uma vez por mês fazer um a um para mostrar para ele o que a empresa espera dele. Nada além do que foi combinado, nada além do que eu já sei do perfil comportamental dele, nada além do que eu já sei o que ele tem de força, o que ele tem de fraqueza. Então, ele precisa melhorar isso, isso, isso. Já que ele tem que melhorar isso, depois a gente faz uma autoavaliação, um feedback 360, e aí cai num plano de carreira. Então, assim, tudo tem um porquê e uma sequência. O que mais? Pô, minha empresa é pequena aqui, eu não consigo fazer isso. Comece por partes, a gente não vai colocar tudo de uma vez. A ferramenta hoje aqui é para vocês entenderem como funciona a ferramenta DISC, para vocês mudarem a forma de se relacionar com as pessoas, saber que as pessoas não são iguais e que em cada uma delas a gente precisa mudar o nosso jeito de lidar, principalmente se a gente está liderando elas, tá? Não é o jeito que a gente fala com o fulano que a gente vai falar com o ciclano, não, eles têm comportamentos diferentes, a gente precisa lidar com eles de maneira diferente, as forças deles são diferentes, e é isso que a gente vai fazer aqui. Depois, com o tempo, a gente vai avançando nos outros assuntos, para aí sim chegar, por exemplo, o que funciona numa mega empresa, né? Vamos dizer assim, uma boticário da vida. Cara, tem tudo isso, começo, meio e fim. Mas eles não fazem desde o começo. Com certeza não, eles foram colocando com o tempo. Mas quanto mais a gente colocar isso na nossa cultura, isso facilita o trabalho de vocês. Então, vocês tendo consciência do que pode melhorar, vocês conseguem performar melhor. Performar melhor é mais visibilidade, mais reconhecimento. Mais reconhecimento, mais oportunidade. Beleza? Então vamos seguindo aqui, depois a gente volta nisso. Isso aqui eu já falei, beleza? É mais ou menos a mesma coisa ali. E aí a gente tem essa matriz do comportamento, que é o que é o comportamental que a gente estava falando até agora, que é a matriz DISC. Matriz DISC nada mais é do que o D de dominante, o I de influência, o S de estabilidade e o C de conforme. Eu gosto até dessa mapinha aqui, e depois vocês me pedem, eu mando isso aqui para vocês. Essa aqui eu tirei de um livro que não vou lembrar o nome agora. Mas aqui ele fala, focos em tarefas.
Então vamos pensar nessa matriz aí. A dominante é o executor, né? É o cara que é foco em ação, ritmo rápido e foco em tarefas, lógica, resultado. Esse cara não é o cara que vai ser o melhor amigo de todo mundo, não é o cara que vai preencher planilha como ninguém, não é um cara que vai seguir regra, não. Ele vai atropelar todo mundo para resolver aquele problema, independente de como ficar depois, entendeu? Ele não liga muito para isso. A influência, ele é o comunicador. Sabe aquele cara que vai no posto de gasolina e bate papo com o frentista, vai no supermercado, fica conversando um monte com o caixa do mercado, faz amizade ali fácil, ali, conversa, relacionamento fácil. Esse é o influenciador, né? É o cara que comunica com todo mundo. Pode ver ali que ele tem foco nas pessoas, né? E também foco na ação. Aí o estabilidade. Estabilidade é o cara que não gosta de mudança. É o guardião, é aquele cara que é muito braço direito de muito empresário, que tem ali fica muito tempo na empresa, que não gosta de bagunça, não gosta de desorganização, ao mesmo tempo é, cuida muito das pessoas, trata bem todo mundo, né? Esse é o estabilidade. E o conforme é o analista, o conforme é aquele, cara, eu preciso de um financeiro brabo, eu preciso de um contador bom, né? Que vai realmente ler lá o que eu preciso fazer na minha empresa e fazer isso todos os dias. Esse é o conforme, né? O cara que vai preencher todo dia a planilha lá, o cara que vai todo dia fazer o trabalho de robozinho ali, esse é o conforme, tá? E aí, o que é legal aqui que a gente vai avançar um pouquinho depois para falar? Eles se complementam. Então, dentro do setor, se eu coloco um D e um I, vai virar uma loucura, porque estou indo atrás de foco, resultado e falando ao mesmo tempo e ninguém organiza. Então, o ideal é a gente cruzar isso. Fazer, por exemplo, um D com um S, um dominante com uma pessoa estável, um I com um C, uma pessoa que vai influência, conversando com todo mundo, enquanto conforme vai organizando. Beleza? O vendedor falou com o outro, mas viu, na hora de fechar o pedido, fechou tudo errado. Então, fechou a venda, pô, passa para o conforme aqui, o conforme pega todos os dados bonitinho. Quem já ouviu falar aqui daquele vendedor que, putz, vende bem, mas na hora de passar as informações para o faturamento, passa tudo errado, e informação faltando. Cara, esse cara tá fazendo a parte que ele não gosta. Tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. Mas é obrigação nossa pensar em melhorias para que facilite isso, seja com tecnologia, seja colocando uma pessoa, seja, enfim, mudando ali o jeito de fazer, para que a gente intensifique o que ele tem de melhor, que é o ponto forte dele, que é ir atrás de outras pessoas, comunicar, falar, convencer, para ir cair para um conforme que depois vai pegar o contrato, como é que é a assinatura de contrato, qual vai ser a forma de pagamento, entendeu? Então uma coisa complementa a outra. Fechou, turma? Aí, repetindo um pouquinho aqui do DISC, né? O D, a dominância, ele é direto, competitivo, focado em resultados. O influência, ele é comunicativo, entusiasta e carismático. O S, ele é estabilidade, ele é mais paciente, ele é leal, né? E valorizador de harmonia. Ele não gosta muito de bagunça, muito de brigas. E o conforme é aquele analítico, organizado e atento com precisão. Aqui, o que eu fico voltando a falar? Esse William Moulton aqui, cara, ele na década de 1920 que ele inventou o teste DISC, tá? Ele era um psicólogo de Harvard e ele, além, né, do teste DISC, ele criou o detector de mentiras. Então você imagina só, né? O cara manjava de comportamento ou não? É isso. E aí a regra de ouro de DISC, cara, não existe perfil melhor ou pior, né? Todos têm seus pontos fortes e seus pontos fracos ou as suas limitações, né? Mas para que serve, né? Serve para você não contratar uma pessoa de influência porque ela é gente boa e comunicativa para fazer um administrativo, por exemplo, da sua equipe ou ali do seu dia a dia, tá? Então, vamos lá, ó, o líder dominante. Começando pelo dominante,
esse é o líder focado em resultados, né? Ele é extremamente direto e competitivo, ele decide rápido, de forma autônoma e agilidade na decisão, né? Ele é sempre muito movido por desafio. Sabe aquela pessoa que entra num problema ali e resolve tudo? É essa pessoa, né? Mas assim, qual que é o ponto cego que a gente chama aqui, né? O ponto fraco, né? Vamos dizer assim, o de mais atenção. Ele pode, no meio do caminho, perder a paciência e atropelar alguma coisa em cima dos outros durante esse trajeto, né? Ou ser autoritário demais. Esse também é uma possibilidade. Então, assim, o seu maior medo que a gente fala é perder o poder e demonstrar falha. Esse é o tendão de Aquiles aqui do líder dominante, tá? Mas é isso, ele ignora pessoas por resultados, né? A comunicação às vezes parece um pouco dura, um pouco rude, e aí um pouquinho mais de dominância para vocês entenderem visualmente. É a velocidade, cara, o cara que quer entregar logo, é o cara que vai logo, essa é a meta, então vamos para cima. Só que ele tem esse ponto do risco assim, muito grande, né? Porque ele pode gerar um caosinho ali, né? Dentro da equipe também, ou perante uma situação, porque ele realmente passa por cima das coisas. É, já o líder influente, né? O líder que tem mais carisma, que tem mais energia, e forte capacidade na conexão, né? Vamos pensar assim que o líder influente é como se fosse uma Ivete Sangalo aí da vida, né? É, é aquilo que eu falei, aquele que para no posto de gasolina e conversa com todo mundo, conversa com o frentista, vai no mercado, conversa com, com o caixa, enfim, assim por diante, né? Eu, por exemplo, tenho casos, em casa não, mas na família, mas é muito claro desse, né? O meu pai, ele é totalmente estável, o teste dele é 200 estável, e o meu sogro, ele é 200 influente. Então, você imagina, meu pai é aquele cara calminho e tal, não sei o que, né? Meu sogro já é aquele bicicleteiro de porta a porta. Meu sogro vai conversando com um com o outro, e xinga e fala palavrão. O churrasco dos dois é meu pai quietinho, rindo, e meu sogro falando, falando, falando. Então, eu enxergando esses comportamentos, eu sei o jeito que eu lido com um, o jeito que eu lido com o outro. Então, assim, eu tenho o líder influente, ele realmente tem um ponto cego perigoso, né, que é essa desorganização e essa dificuldade imensa em dizer não. É difícil ele falar não, né? E geralmente ele promete mais do que entrega. Então, por exemplo, você faz isso, faço, 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 faço. Chega lá na frente, ele não consegue entregar aquilo que ele prometeu, tá? E aí, para a gente ter um visual aqui do influência, espero que o tamanho esteja bom aí para vocês enxergarem também. Persuasão, né? Persuasão, 98%, assim, persuade muito fácil as pessoas, né? Entediado, 110%, ele não fica entediado de jeito nenhum, né? Porque ele busca esse relacionamento o tempo inteiro, não consegue ter um momento de paz, de clareza. Eu vou fazer yoga aqui para me acalmar. Não vai, não vai, não vai. Vai pirar se ele for pro yoga. Então, e aí depois o otimismo. Ele é muito otimista, ele acha que tudo vai dar certo o tempo inteiro e tal. Só que a afinidade com rotina é difícil, bem difícil. Se tiver que fazer sempre, é complicado. Para vocês terem ideia, eu sou um pouco dos dois, tanto de influencer como de dominador. Então, eu preciso ter uma pessoa perto de mim que controle e que faça para mim as rotinas que eu preciso. Senão, eu vou, isso aí. Converso aqui, a tarefa eu coloco o capuz do dominante, vou aqui, vou resolver tudo, mas aí deixa a coisa para trás e aí precisa de alguém fazendo a parte conforme. Eu sou muito otimista, não gosto muito de ficar quieto, de ficar em silêncio, gera dificuldade. Então, é isso. Aí agora pro estável. O estável, ele é mais. Então a gente já falou o D, já falou o I, agora a gente vai pro S, que é de estabilidade. Diz que ele é inglês, por isso que é o estável aqui, tá? Então ele é pacífico, focado em harmonia, em cooperação, né? É aquele líder mais paizão, mãezona, sabe? Geralmente o estável ele é um excelente planejador, né? Ele é bem metódico, ele é muito leal à equipe, é aquela cola no relacionamento, sabe? Aquela pessoa que consegue flutuar bem ali entre os perfis, né?
E aí o ponto cego dele é que ele detesta mudança. Então, assim, ali que ele, agora que ele ajeitou a equipe dele bonitinha, né, putz, tem que trocar um, tirar um daqui por ali, né, trocar de lugar, trocar de ambiente, trocar de ferramenta. Cara, esse é o caos para ele. Tá? Mas ele é um excelente ouvinte, paciente, consistente, leal, confiável. É isso. Então, aqui para vocês entenderem, a paciência dele é gigante, né? Previsibilidade dele, precisa ter previsibilidade, ele não gosta de que não tenha previsibilidade. Então, fazer algo sem ter o controle da previsibilidade para ele é o fim. E só que por outro lado também ter afinidade com o improviso, você soltar ele para falar no meio do povo lá, alguma coisa que ele não se preparou, vai fazer muito mal para ele, né? Coisa de criatividade para ele é zero. E aí o líder cauteloso, que é o que eu mais amo, que para mim é aquele que eu não vivo sem, é o cara que eu passo as regras e ele vai fazer. Ele não precisa ser o mais comunicativo, ele não precisa ser o que se automotiva, é o cara não precisa ser o dominante, mas ele segue as regras. Se ele segue as regras, então eu posso passar para esse líder. Se ele é um vendedor, né, um coordenador de vendas, eu vou passar para ele, cara, as nossas métricas do nosso funil de vendas é essa. Então, para a gente chegar nessa métrica que a gente quer aqui, ou 110% da métrica, que é o que a gente espera, a gente precisa fazer tantas ligações, tantas abordagens, precisa falar com tantas pessoas. Ele vai destrincha isso aí entre a equipe e cobra a equipe em cima das regras, né? Do que precisa ser feito. Então, isso aí para mim é um bom líder também, como os demais, cada um no seu destaque. Eu digo porque, como eu sou dominante e influente, eu preciso de um. Aqui eu sei, tá como cauteloso, mas eu gosto de falar conforme, porque eu preciso dessa pessoa tocando o restante do projeto, o meio do projeto, vamos dizer assim, e não o fim. Foco principal, precisão de regras de entrega com alta qualidade, pontos cegos, perfeccionismo, demora para decidir e dificuldade de delegar, forças, análise detalhada, organização e método, identifica riscos cedo e como lidar. Mostre dados, combine critérios e dê tempo para validar. É isso. O problema do líder conforme é que a última semana que precisa, falta 20% para bater a meta, ele pode congelar, porque ele não vai ter improviso, ele não vai ter criatividade. Se a gente falar com aquele cara, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, ele não vai ser isso. Então, por isso que aqui está escrito dê tempo para ele validar, porque realmente você precisa, na hora desse último sprint ali, você precisa de um dominante, um cara que vai executar na última semana daquele jeito, e assim vai. Olhando para o conforme também, visual, né? Essa precisão técnica, análise lógica, quase 100% aí, e apetite a risco, 10%, né? Não gosta, né, de estar em risco, né, e de pensar que algo possa dar errado. E aí depois, se vocês quiserem, manda até essa matriz comparativa universal, que aí é um pouco de cada um, tipo, o dominante, medo que ele tem, de falhar, decisão, é rápido e racional, ambiente ideal, desafiador e mais livre, papel no projeto, geralmente é o motorzinho do projeto, liderança, ele é mais autoritário, influente, rejeição, rápida emoção, dinamismo, dinâmico interativo, papel do projeto, vendedor. Então, papel no projeto é muito legal. A S é o alicerce, é o cara que vai dar apoio. O C é o freio de risco. Então, isso aqui, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, bota ali na sala de vocês, perto ali, papel de fundo de alguma coisa. Quando vocês tiverem uma conversa, uma troca com alguém, vai, busca isso aqui para tentar entender qual que é o perfil daquela pessoa, né? E como eu disse lá no começo, hoje, quando eu vou ter qualquer tipo de conversa que eu consigo identificar mais rápido qual é o perfil da pessoa, né? Por algumas palavrinhas, algumas perguntinhas. Assim como agora a gente colocou isso para dentro do nosso processo de vendas aqui. 3 perguntinhas que eu faço lá, eu já sei mais ou menos qual a tendência do comportamento daquele possível cliente. Então, eu já sei como ele gosta de ser tratado, quais são os medos dele, o que eu preciso bater mais como gatilho para eu conseguir aquela venda, se eu consigo olhar, né, qual é o comportamento, né, quais são as dores, qual é o potencial dele. Aí, de liderança situacional e complementar, né? O segredo de equipes de alta performance, né, é que a diversidade, né, desse comportamento, ela pode aumentar a produtividade em até 30%. 30%.
Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? É por isso que a gente tem que buscar essa complementariedade entre um e outro, né? Se você é um líder rápido e até um pouco explosivo, vamos dizer assim, ou dominante ou influente, ou D ou I, você precisa ter braços mais diretos, né? Focados em análise, focados em planejamento, que é mais a questão do S e do C, né? Para equilibrar mesmo a balança. Não vai pedir para que eu coloquei, não peça para tartaruga voar nem para o passarinho nadar, né? Não vai pedir para o peixe voar, que não vai funcionar, né? Vou dar mais um exemplo nosso aqui, né? Como eu disse, a Kimberly, né? Eu sou D e sou I. A Kimberly, ela é C. Então, assim, a rotina, eu sou mais dinâmico, mas eu preciso de alguém para ir controlando e colocando tudo organizado como eu planejei, porque senão eu não consigo, eu travo, eu paro naquilo. Então a gente precisa se autoanalisar para saber como a gente intensifica o que a gente é melhor e o que a gente não é, até para conseguir delegar também. Aqui eu deixei, né, dois, né, o D mais C, velocidade com qualidade, e o I mais S, engajamento com estabilidade. Perfis bem distribuídos aumentam a produtividade, mais colaboração, menos ruído, melhor aproveitamento dos talentos. Então, você coloca o cara no lugar certo, fazendo a atividade certa, sua equipe vai performar melhor. Mas como que eu faço o disque da minha equipe, né? Como que eu vou saber? Hoje, o próprio faz para vocês, né? Mas a intenção aqui é dar conhecimento para vocês, que vocês façam de conta própria mesmo, né? E aprendam para fazer quando quiserem e realmente por isso que a gente tem aqui a Academia de Líderes. Então, assim, hoje a gente pode fazer isso para vocês, dar essa ferramenta para vocês fazer. Mas assim, gente, vamos lá. Básico. Vou trazer aqui um. É que eu gosto de utilizar o outro aqui. Mas vou fazer aqui com vocês, né? Acho bacana. Apresentar outra coisa. Vamos lá. Gemini. Já usei ChatGPT bastante. Gemini é o que a gente tem aqui para dentro do Google, né? Então já é pago. É, Mas o que eu mais uso é o Cloud. Não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, para realizador de tarefa. Tem coisas que eu faço, como eu não sou conforme, que o Cloud faz para mim todos os dias, o Cloud Cowork, Cloud Code. Então, assim, tem muita coisa ali que, né, cada dia melhor, né? Você conecta a extensão direto no Google Chrome aqui, ele puxa, ele traz informações, enfim, maravilhoso. Aqui, tanto o Gemini como o LM, são muito bons também para fazer apresentações, para fazer, extrair de conteúdos, enfim. Mas aqui, vamos lá, se a gente colocar aqui, preciso, passa por mim um teste DISC com 15 perguntas para eu rodar no Google Forms e fazer o teste com a minha equipe de vendas. Sei lá. Aí coloquei, somos em 8 pessoas. Haja como um especialista. Quero um prompt pronto para copiar e colar no Forms. Beleza. Lembrando, gente, não façam isso de pegar, jogar alguma coisa no chat GPT, no Gemini, qualquer inteligência que seja, e só copia e cola, sem ler, porque eles trazem coisas erradas, assim. A inteligência artificial ela veio para ajudar, não para atrapalhar, mas não veio para substituir 100% muitas das vezes. Então, tem coisas que você precisa ficar provocando, você precisa realmente ver se está certo. Volta e meia ver algumas coisinhas. Se copiar e colar, eu não quero essas letras, não quero as letras no final das frases. Quero
depois eu coloco o resultado dos testes de cada um aqui para você e você analisa comigo. Aí vai fazer de novo. Eu nem sei se ficou tão bom assim, depois eu vou ler isso aqui com calma, mas só para mostrar para vocês como dá para fazer. Ah, aqui, ó, aqui está pronto o conteúdo, pedido de formas, estrutura de formas, perfil, né? Selecione cada questão alternativa que melhor descreve seu comportamento natural. Beleza, legal. Aí vem aqui no Forms, copiei ali, opa. Vem aqui no formulário do Google, tudo ferramenta gratuita, gente. Tem um formulário em banco, vem aqui, colo aquilo lá, me deu, gerando clareza. Vamos lá. Já dá pronto. Antes o que a gente tinha que ficar fazendo, cara, eu fiz isso milhares de vezes lá atrás, montar, pergunta por pergunta, e tira do livro, e traz para lá, e traz para cá. Hoje em dia, cara, olha isso aqui. Perfil comportamental de vendas. É uma reunião, eu sou aquele que toma a frente, anima o grupo, você vai selecionar. Com base no que você selecionar, na pessoa selecionar, ele vai dar um resultado no final. Você pega o resultado, joga no ChatGPT, no Gemini de novo, ele vai dar qual que é o perfil daquela pessoa. Então aqui, ó, tem tudo. Ah, tem algumas coisas que eu quero mudar aqui, pô, ele não deu nome, né? Ah, vem aqui, vou ajustando. Nome completo. Beleza. É obrigatório. Resposta. Ah, eu quero setor do trabalho, setor da empresa. Aqui eu coloquei vendas, né? Setor da empresa. Beleza. Um monte de ferramentas que vocês podem utilizar para fazer um monte de coisa. Coloca aqui tudo como obrigatório, o cara não conseguir pular. Tá? Coloca tudo como obrigatório. Publicou, beleza, já gerou aqui, vai publicar. Pega esse link, copia o link, manda no grupo do time, fala, ó, pessoal, vocês têm até sexta-feira para responder. Assim que for respondendo, dá ok aqui para mim. Uma ferramenta legal que eu vou apresentar para vocês. E marcha, beleza? Então, assim, tá vendo? Eu fiz um teste disso aqui para vocês em 10 minutos, para vocês fazerem com a equipe de vocês. Eu vou voltar aqui onde a gente estava. Deixa eu fechar. Então, turma, é isso, né? Mostrei para vocês como é fácil fazer hoje em dia, né? Colocar em prática, muito mais difícil que era anteriormente, que era antigamente. A engenharia de equipes, a lei dos opostos, é isso. O D mais S é o acelerador e o volante. O dominante traz a velocidade implacável, o estável traz a cadência de segurança. Organiza o caos gerado e evita o burnout da equipe. O visionário e o arquiteto. O influente traz a ideia disruptiva e a persuasão da venda. O cauteloso traz os dados vitais, os processos operacionais e a mitigação estrutural de risco. Atenção, equipes homogêneas falham sistematicamente. Times sem diversidade duplicam pontos cegos de forma letal. A alta performance real exige atrito cognitivo gerenciado. O que eu quero dizer aqui? Que uma pessoa que ele lidera uma equipe, geralmente é importante ele ter ali uma outra pessoa que dentro da equipe dele, ele não trate como um sublíder, né, mas que ele tenha ali com algumas, que ele veja que seja complementar a ele, para ele não, para ele focar no realmente ele é melhor para fazer e deixar essa outra pessoa com essas outras partes que ele não é tão boa, ou não desenvolve tão bem. Por exemplo, aqui eu trouxe uma liderança situacional aqui do ciclo de vida de um projeto de qualquer coisa. Vamos colocar aqui de, vamos começar a fase 1, a pré-vendas e a idealização de um projeto, né? Ou na venda mesmo. Teria um I com C, persuasão para encantar o cliente, combina com a avaliação da viabilidade técnica. Afaste o perfil D para não atropelar o cliente. Assim, o D, ele vai querer insistir, é isso, fecha logo, eu quero. Então, é uma dificuldade que eu tenho aqui comigo, né? O jeito de eu lidar.
Depois, o cara fechou. Putz, legal. Passou por C, o C já conseguiu ali, realmente alinhou com ele, né? Contrato, o que realmente o projeto vai entregar, quantos são os encontros, o que tem de garantia no meu produto, na minha venda, no meu serviço. Beleza. Aí foi planejamento. É o S e o C. Vai desenhar meticulosamente as rotinas, o que tem, o que não tem, os impactos operacionais, previsão de riscos, enfim. Fase 3, agora vamos executar a rotina, conforme. Rotina conforme. O cara que sabe, tem que entrar tal hora, sair tal hora, fazer isso, fazer aquilo, pega daqui, põe lá exatamente como ele foi treinado para fazer. Treinado para fazer. É o S, tá? Gestão de crise. Deu um problema lá com o cliente. Vai mandar o S? Não, porque o S vai ficar remoendo, vai triste, vai chorar, vai passar mal. Não vai mandar o estável, você vai mandar ou o conforme, que vai entender ali realmente o impacto e desenhar a solução segura, vamos dizer assim, e o D para realmente assumir o comando do negócio e falar, não, calma aí, calma aí, calma aí, né? Agora aqui, agora é comigo, né? Deixa o problema aqui, mas é comigo, deixa que eu resolvo. Executa a intervenção sem hesitar, né? E a fase 5 é a reta final, que assim, é o modo general ativado, zero improvisos criativos, zero debates filosóficos, foco total do produto em cruzar a linha de chegada, em terminar e entregar logo. Isso aí é com o dominante. Beleza? Então é isso. Falta uma semana lá do primeiro, né? Fase inicial, né? Quem que a gente manda para falar para o cliente? É o I, né? Quem que a gente, o cauteloso junto, para quê? Para ele vender a ideia, mas você vai avaliar os riscos e detalhes técnicos, né? Lá no planejamento, o cliente fechou, quem planeja? É o cauteloso e o estável. No atendimento, na rotina, mais o estável também, porque ele vai saber o dia a dia que tem que fazer. Agora deu um problema, né? Vai pegar fogo alguma coisa, né? O cliente está bravo. Cara, tira o S da linha de frente, que ele odeia urgências, né? E coloca o D ou o I para quebrar esse problema alto aí, esse problema, esse fogo aí com o cliente. E segura a pressão e resolve o incêndio. Exemplo aqui, vocês devem estar imaginando para o negócio de vocês aí. Mas exemplo aqui para o meu negócio. Eu vou lá, vendo, tarará, estruturo, passo para o Henrique ou para a Kimberly ou para a Duda. Passei para elas tocam o projeto, rotina com o cliente. Deu algum problema? Não deu certo isso, o cliente está bravo, ela reporta para mim, eu intervenho, muda a figura também para o cliente, isso é importante, mudar a figura para o cliente. Eu assumo, até as coisas ficarem calmas de novo, eu passo para elas novamente. É isso, é assim que funciona, tá? E aí, voltando àquilo lá que a gente falou, depois que a gente descobre qual que é o nosso DISC, a gente vai conhecer as nossas forças, as nossas ameaças, fraquezas e oportunidades. A gente pode jogar isso até, pegar essa imagem aqui, joga lá no chat depois que saiu o seu resultado. Putz, agora monta minha matriz SWOT. Você vai conseguir saber qual é a sua força, quais ameaças, no que você precisa melhorar, no que você precisa se desenvolver, que tipo de curso buscar. E isso é muito legal. Não adianta é importante o influente lá, ele fazer um curso de comunicação, de oratória, cara, até é para ele desenvolver um pouco mais técnicas, habilidades, né? Ninguém nasce sabendo, eu acho que todo mundo tem que fazer. Mas é o ideal, é o melhor que ele vai fazer, assim. Claro que quanto mais ele comunicar melhor, mais ele se destaque ele vai ter. Então, tá, beleza, tem que fazer. Mas assim, isso seria mais importante ou é essencial, vamos dizer assim, para um conforme e para um estável do que realmente para um fluente, tá? E é isso que eu quero que vocês façam assim com a mão na massa, né? Depois me peçam isso aqui, né? Ou tirem um print aí da tela, uma foto. Aplica isso na sua liderança, faz o seu DISC, faz o seu SWOT, né? Tira dúvida comigo que vai aparecer, o que o chat vai falar, vê se faz sentido com o que você tem, né? Vê como que você pode usar a sua força para minimizar ou anular mesmo a sua fraqueza, né? Depois você roda o DISC com a sua equipe. Eu lidero 2 pessoas aqui, ou nós somos em 5 pessoas aqui. Roda o DISC com a sua empresa, com a sua equipe. Me manda, né? Me troca uma ideia comigo, eu vou olhar isso aí com você. Depois, você chama a equipe no 1 a 1,
para conversar e mostrar o DISC de cada uma delas. Ó, sabe aquelas perguntas que você respondeu? Cara, deu esse resultado aqui. Você olha as tendências que você tem. É isso. Faz sentido para você? Faz, legal. E agora, em cima do seu DISC aqui, vamos montar a sua matriz SWOT para a gente ver o que você pode melhorar para você desenvolver, para você um dia conseguir subir de cargo, para você um dia ter um salário melhor. Então, assim, né? Todo mundo tá aqui para isso, né? Para ser recompensado. Então, tá vendo como é importante? Então, vocês têm essas 4 tarefinhas aí. Primeiro, fazer o disco de vocês. Segundo, fazer a SWOT de vocês. Terceiro, fazer o disco com a equipe, para a equipe. Quarto, chamar eles no 1 a 1 para mostrar o disco e desenhar com eles a matriz SWOT. A matriz SWOT pode ser que vocês travem um pouco mais, mas de novo, hoje, antes eu tinha que ficar lendo um monte de livro para olhar, nossa, seja eu sou estável, que tipo de ameaça que eu vou ter. Hoje em dia na internet você joga, você vai ter tudo, lembra? Sempre coloca, haja como um especialista no inteligência artificial, para que ele, né, faça de uma maneira melhor do que você só falar lá, tá? Então, ou melhor, né? Chama todo mundo numa reunião, papel e caneta na mão, né? Depois do disco já preenchido, e aí você vai e fala dos perfis de cada um, né? Deixa eles conversar entre eles. Oh, que legal, meu assim, puto, faz muito sentido. Como que eu respondi 15 perguntas de assinalar e dar exatamente quem eu sou? Como assim? Então, é isso, tá? E aí depois, né, é o feedback 360, feedback dos liderados. Isso aqui é uma outra ferramenta que talvez eu aprofunde um pouco mais depois que eu entender qual é o grau, assim, de aptidão que vocês estão com essa parte de RH, porque o feedback 360 não só você dar o feedback para os seus liderados, né, para a sua equipe, é você também receber feedbacks, né, e dar feedbacks. Eu já estou usando uma parte disso aqui, não sei se a gente já está fazendo, né, no time de vocês, mas se não tiver, pode falar com o proprietário, porque já tem essa ferramenta aqui na própria People, que é a ferramenta de clima organizacional. Roda entre todos da equipe e a gente consegue saber, né, quem precisa dar mais atenção, quem não precisa. Isso é uma das etapas. Mas o feedback 360 é quando você começa a avaliar o seu supervisor e você é avaliado pelos seus liderados, vamos dizer assim. Então, isso é muito legal, porque a gente tem que saber ouvir crítica, a gente tem que saber ouvir o que a gente precisa melhorar, aquela percepção que é o que está aí, percepção versus realidade, né? Comparar o que realmente é com o que eu acho que é. Às vezes eu acho que eu estou muito bem, eu sou muito bom, mas na verdade os meus liderados não estão achando isso. Então é para isso que tem o clima, que a gente pode fazer cada 3 meses com vocês, rodar lá, a gente dá um feedback para vocês, ó, o que dá para fazer, o que pode melhorar, não dá. Ouve também ao mesmo tempo, de forma anônima, todas as pessoas da equipe. Pra você ter ideia, um cliente nosso, num teste de clima, a caixa dele estava passando por problemas, né, problemas de saúde mesmo, assim, né, de problemas de estresse demais e tal, e ela respondeu de uma forma bem assídua, assim, o teste de clima, e aí ele nem imaginava, então ele foi lá, chamou ela para conversar, para entender, antes de precisar afastar, antes da pessoa ter um piripaque, antes de gerar um problema, então todas essas ferramentas são importantes para a gente saber lidar com as pessoas e antecipar os problemas. Geralmente, quando vem o problema, ele já está em outro tamanho, né? Para resolver já é um pepino. Então, essa ferramenta é importante para isso. Pô, não consigo olhar muito bem aquela equipe lá, é, vou olhar, né, o clima organizacional, vou fazer o feedback 360, hoje dá para fazer, por exemplo, né? Vou dar um exemplo longe, mas a gente tem que mirar nos melhores mesmo, tem que olhar os melhores sempre. Lá vou dar exemplo da Ambev. Ambev não, acho que não, mas Natura. Natura, cara, Boticário. Cada 6 meses você faz uma autoavaliação, um dossiê sobre o que você fez nos 6 meses de trabalho, o que você contribuiu para a empresa nos 6 meses. É um dossiê. E depois, além disso, você fala sobre as pessoas que você liderou, como foi o desempenho de cada uma delas e sobre seus supervisores, seus superiores. Olha que loucura. Olha o tanto de informação rica que isso aí não traz. É importante para a pessoa ouvir também depois feedbacks, né? Ela vai ter o que as pessoas acham dela, mas elas têm a oportunidade de falar das outras pessoas.
a gente descobre, né, as pessoas que realmente estão estragando a equipe, as pessoas que poderiam dar, que estão desanimadas, as pessoas que poderiam é, se doar mais, enfim, dá para a gente fazer muito isso também. Então, se vocês quiserem depois, eu posso trazer isso aqui com mais profundidade, ou até mesmo já aplicar na equipe de vocês aí, beleza? ROI do comportamento casos reais, né? Ambev, ó, mapeamento, comportamento, ação. O que a Ambev fez? Ela mapeou o comportamento DISC, né? De toda a força de venda tática para alinhar perfeitamente os papéis da comunicação interna. Então, depois que ela fez o DISC, ela aumentou 12% de aumento absoluto no volume de metas atingidas e reduziu o turnover de clientes devido à clareza cirúrgica na execução. Só colocando as pessoas certas para tratar no momento certo com o cliente. E o Nubank foi na parte de suporte, teve um treinamento maciço da equipe em empatia calibrada para adaptar instantaneamente o tom de voz ao perfil do cliente na linha. Olha que loucura. Eles sabem o perfil do cliente. Aí eles vão lá, pelo jeito que eles falam no telefone, tem mais empatia com o cliente, que é aquilo que eu falei para vocês que a gente faz aqui pelo WhatsApp. Então, assim, o jeito que ele responde, se é por áudio, se é com um emotionzinho, se é bem muito prático, assim, de qualquer jeito, o que ele me responde, se ele decide ou não decide, eu consigo saber já como ele quer, né? Como ele gosta de ser ouvido. Se é um cara dominante, que é um cara prático, liga aqui, resolve, assim, 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 vai funcionar assim, tá? É assim que é tanto. Beleza, pode fechar. Parcela, não parcela, não, crédito, vamos embora. É um cara de influente, putz, tem que chamar um cara para conversar, para tomar um café, perder 40 minutos falando de outra coisa, para depois ir para o assunto. Então você precisa criar um relacionamento melhor pro cara. Se é um cara conforme, nossa, ele não gosta muito de assumir risco, então, tipo, eu preciso realmente mostrar para ele que o resultado é certo, como que o resultado realmente vai vir certo, que ele não está entrando numa fria, que realmente o produto é bom, que realmente tem garantia, que ele pode ficar tranquilo. Aqui no caso da Nubank, caiu 8% de redução imediata na escala de tickets críticos para a supervisão e teve aumento de 6 pontos de incremento direto no NPS, que é um KPI deles lá para do suporte ao cliente. Então, esse é um plano de ação, né, que eu quero que vocês façam aí, como eu falei lá, DISC, que eu coloquei o feedback 360, mas vamos trabalhar no DISC para vocês, matriz SWOT para vocês, depois o DISC para a equipe, depois a matriz SWOT para a equipe, aí até vocês podem conversar, fazer uma reunião ou fazer individual, tá? E aí depois disso, né, a gente pode começar a avançar para outra etapa. Pois então eu vou trazer aqui plano de desenvolvimento individual, vou trazer sobre descrição de cargo, que é uma continuidade sobre o que a gente está falando. Beleza? Se quiserem sugestões é, sobre RH, sobre recursos humanos, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, que eu posso melhorar aqui no dia a dia, mandem para a gente também, que a gente vai olhar tudo com muito carinho, tá? Conclusão aqui, pessoal, o líder que se conhece se transforma, né? Eu fecho a nossa aula de hoje, né, com esse pensamento final, né? O nível mais alto e o cúmulo do sucesso na liderança é formar sucessão, que é a parte mais difícil, né? Sucesso da liderança é a sucessão. Difícil você liderar outras pessoas e colocar outras pessoas para liderar no seu lugar. Esse aí é o 10, né? Você não consegue formar novos líderes se não souber liderar e controlar a si mesmo, primeiro, né? Isso realmente é uma verdade. E através do ensino, né, que a gente deixa nosso legado. É isso, pessoal, né? Aqui é um espaço aberto para vocês. Vocês não fizeram aqui agora o disco, mas se vocês não fizeram ou quiserem ajuda na ferramenta, me avisem. Eu disponibilizo para vocês, ou a gente faz junto, beleza? Autoliderança é o primeiro passo para extrair o melhor dos outros, beleza? Então, lembrem lá do que a gente falou aqui hoje, vocês terem o melhor conhecimento de si mesmos, do quem vocês são, como vocês reagem aos sentimentos que vocês têm, vocês consigam se automotivar, caso vocês tenham empatia com os demais, saber como os outros reagem, e aí saber lidar com outros através do relacionamento. Beleza, turma? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Um excelente resto de quinta-feira. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.
e até a próxima. Valeu, Gabriel. Valeu, obrigado. Valeu, Felipe. Até a Valeu, próxima turma. aí. Valeu. Abraço. Fica com Deus. Valeu, Tchau, valeu, tchau. valeu, Pablo. Um abraço. Graças a Deus, mais um entregue. Obrigado, Senhor. Pai do Filho e Espírito Santo também. Vamos transferir conhecimento para esse mundão. Vamos lá, vamos capacitar as pessoas. A gente precisa de líderes, bons líderes. Vamos para cima.